Gabriela Bandeira, capitão do Exército, dentista, mãe, não é isso? 3 Mulher, vezes. 3 vezes mãe, é isso aí. E aprovado no concurso público do Exército. O que me permitiu ser mãe 3 vezes. É isso aí. Ó, eu estou com a Gabriela Bandeira aqui, um ícone da odontologia brasileira. Quem estuda para concurso não conhece a Gabriela Bandeira, não sabe o que está perdendo, talvez seja por isso que você não passou ainda, não conhece a Gabriela. E hoje nós vamos falar sobre a meditação para concurso público. O detalhe é que depois que você aprender a fazer meditação e sua vida melhora, tudo melhora, você não fica só para concurso público, você vai levar para a vida inteira. É lógico que depois que ela falar sobre esse assunto, a gente vai voltar na história dela, vai falar sobre a missão no Haiti, não é isso? Vai falar sobre técnicas de estudo, vai falar sobre muita coisa bacana, tá? Inclusive uma novidade. Não, deixa, depois a gente fala. Para de dar Certo? spoiler. É, para de dar spoiler, tá? Com vocês então a belíssima Gabriela Bandeira. E aí, Gabriela, você tá bem? Olá, é um prazer enorme para mim estar aqui. Estamos juntos nessa estrada já. Eu e o Marcos estamos juntos nessa estrada há muito tempo, porque na verdade ele foi a minha inspiração, meu muso inspirador. Quando eu comecei a estudar para concurso, há bons anos atrás, no Aprimore ainda, e me inspiro muito em ti, Marco. Quero dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui. Obrigado. E eu espero estar inspirando pessoas da mesma forma que tu sempre me inspirou, para daqui a pouco a gente ter cada vez mais gente querendo ajudar e a gente se abraçar e todo mundo passar no concurso, que é maravilhoso. É bom demais. É bom demais, né? É bom É bom demais. demais. É bom demais. O seu vídeo no YouTube que a gente tem, você quando sua vida está com um blazer rosa lindo, né? Nossa, é o mais visto. Quando a gente coloca lá, qual é o mais visto? É o da Gabriela. Pois é. Bem interessante, bem legal. Mas é uma história com muitos tropeços e um sucesso que me trouxe até aqui. Muito bom isso aí. E sem tropeço você não vai para Não adiante, vai, né? não É vai. incrível, quando você cai, você amplia, né? A gente cresce Força. quando sai da zona de conforto. Isso é um fato, não Perfeito. tem como negar isso. Sim. Enquanto a gente continua lá confortável, com tudo no esquema, a gente está estagnado. Quando a gente começa a quebrar a zona de conforto, a gente começa a crescer. É assim para tudo na vida, né? Exatamente, é isso aí. Vem cá, você falou de meditação para mim há um tempo atrás. Eu falei, como meditação? E eu lembrei de um caso na minha família que a pessoa mudou absurdamente depois que ela começou a meditar. E numa conversa que eu tive com essa pessoa, rapaz, a gente não sabe respirar. Hein? Fato. Então, por favor, Fato. o microfone, a câmera, tudo agora é Fato. seu para você usar e abusar de ensinar pra gente como é que faz meditação e melhorar de vida. Fato, presta atenção que é bom, esse conteúdo é bom. O que acontece? Eu não tenho como falar de meditação sem explicar como que eu fui chegar lá, né? Eu, no início da pandemia, em 2020, engravidei do meu segundo filho. Um pouco de sopetão, porque já longe de mim planejar engravidar no meio de uma pandemia, mas logo em abril, no início, eu engravidei. E aquela situação, para todas as pessoas, tenho certeza, foi muito estressante. A gente não soube como lidar no início, não sabia o que ia acontecer. E eu ainda grávida. Sou uma pessoa ansiosa, nunca deixei de ser ansiosa. A diferença é que eu aprendi a lidar com ela. Mas na época, eu não sabia lidar com a minha ansiedade. E comecei a ser sufocado por ela. Eu tinha umas mini crises de pânico, minha respiração ficava curta e agitada. E eu sentia uma sensação de que eu ia me sufocar. E eu não podia tomar remédio porque eu estava grávida. Eu não queria tomar remédio porque eu estava grávida. Passei muitos anos da minha vida tomando medicação para dormir, em alguns momentos que eu precisava, que a ansiedade ficava mais pesada. E nessa situação eu não cogitava utilizar nada de farmacologia, porque eu queria levar minha gravidez o mais natural possível. E eu comecei a pesquisar formas de me livrar daquela ansiedade, daquela angústia, daquelas crises que eu sentia. Eu lembro muitas vezes, na minha casa tem uma varandinha no fundo que tem uma rede. Muitas vezes eu deitar na rede e só chorar, sem saber o que fazer. Escondido do meu outro filho, que na época tinha, sei lá, 1 aninho e pouco. Sim. 2, estava fazendo uns 2 aninhos, não queria que ele me visse, mas eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a pesquisar. Comecei a estudar e eu descobri o segundo assunto que eu mais amo estudar na vida, porque o primeiro é farmacologia. O segundo que eu mais amo estudar na vida, que eu descobri é a meditação. Depois prótese, mas tá bom. Cara, a prótese tá lá embaixo. Eu amo fazer prótese. Estudar prótese, eu gosto. Mas eu amo farmacologia, meus alunos sabem disso. Sim, sim. Eu sou fã da farmacologia. Eu gosto de estudar, eu gosto de estudar a fisiologia humana. E com a farmacologia, a gente
aprende a brincar com a fisiologia humana. Perfeito. Mas enfim. E aí eu comecei a estudar sobre meditação. E nesses estudos eu percebi que, eu descobri, né, estudando, que pra gente conseguir consolidar um hábito, a gente precisa fazer pelo menos por 21 dias. Então eu me propus. Falei, vou testar. Tava desesperada, eu não sabia o que fazer. Vou testar. Nada que fazer também na pandemia. Pandemia, não tinha o que fazer. Na verdade, eu tinha muito o que fazer, né? Porque eu tinha uma criança de 2 anos trancada em casa comigo. Mas enfim, realmente, não tinha muito o que fazer em termos de obrigações. E precisava sair do fundo do poço. Precisava de um impulso para sair do fundo do poço. Comecei a estudar e me propus, então, esses 21 dias, experimentar técnicas que eu via no YouTube. Tá? Vi no YouTube, fui indo. E eu comecei a fazer. Todos os dias eu meditava. Eram 12 minutos as meditações que eu fazia. Eu descobri uma mulher que eu adorei na época. Confesso que eu não lembro o nome dela. Mas na época eu gostei muito. E aí eu comecei a fazer as meditações dela. Me propus a fazer 21 dias. Lá pelo 12º dia, eu já comecei a sentir uma paz, uma sensação de, meu Deus, sabe quando tá um tempo horroroso? Vários dias de tempo ruim, do nada o céu começa a abrir, começa a surgir um sol lindo, e tu pensa, uau, as coisas começaram a melhorar, tem luz no fundo do túnel. Comecei a dormir com mais facilidade, porque nessa fase, eu já tinha essa tendência, que a maioria das mulheres me entendem o que eu quero dizer com isso. Deitar na cama que resolveu os problemas do mundo, naquele momento. Eu já tinha isso já era meu, já acontecia comigo. Comecei a parar. Às vezes vinha aquelas ideias de resolver o mundo e eu, não preciso disso agora. Agora eu não vou resolver o mundo. Eu aprendi a ouvir isso de mim. Não vou resolver isso agora. Amanhã eu penso sobre esse assunto. Ok. E eu comecei a ver muitas coisas ao meu redor melhorando, mudando. Como eu falei, a sensação de um sol aparecendo. E aí eu fui seguindo, comecei a estudar mais, comecei a pensar, opa, isso está interessante. E aí um dia eu li uma frase que mudou a minha percepção do mundo. A meditação te dá superpoderes. E eu fiquei com essa frase no meu cérebro, quicando. Quando tem uma coisa quicando no meu cérebro, eu não paro até... E eu comecei a estudar mais, comecei a aprofundar meus estudos, comecei a estudar artigos mais confiáveis, porque até então, no início, o meu estudo era blogs, era ler um ou outro artigo, nada com uma coisa científica. Sim. Descobri que no exército americano, eles usam meditação de forma sistemática, obrigatória. Descobri que o SEAL é um destacamento da Marinha, dos fuzileiros navais. Eu acho que hoje, assim, em termos de preparo, eles são os caras mais sinistros de preparo para ações e missões bizarras, assim, de terroristas e coisas assim. E bem-sucedidos, exatamente. Eles são aqueles caras que 100% praticamente eles resolvem. É obrigatório fazer meditação no SEAL. Todos eles praticam meditação. Caramba. Aí eu comecei a ver que o negócio era mais sério do que eu pensava. Era ciência mesmo, não é ciência, é ciência. Porque o que acontece? Como a meditação ela vem da cultura oriental, a gente associa a uma coisa mística, a um incenso, a um Buda sentado desconfortável por 3 dias, sem respirar. Na verdade, não, só respirando, sem fazer nada. E a meditação é muito longe disso. A meditação é uma técnica. O que é meditação? Vamos lá, vamos começar pelo início. O que é meditação? É a gente aplicar uma técnica na qual a gente faz apenas uma atividade. O nosso cérebro é uma máquina. Então, se eu exponho aquela máquina a 2 atividades, por exemplo, eu estou aqui sentada conversando contigo e estou pensando ao mesmo tempo que eu preciso, não posso esquecer de comprar fralda antes de voltar para casa. A minha máquina está fazendo 2 coisas. Conversando, então eu tenho os neurônios que estão sendo utilizados para conversar, tenho os neurônios que estão sendo utilizados para minha movimentação e minhas funções básicas, tenho os neurônios que estão sendo utilizados para pensar sobre a fralda. A minha máquina está fazendo várias atividades. Agora, se eu conseguir fazer a minha máquina fazer somente uma atividade, como, por exemplo, a respiração, um exercício de respiração profundo, eu estou poupando a minha máquina. Eu estou dando tempo para ela descansar e fazer só uma atividade. Isso faz com que eu consiga estar presente. Isso me ensina a estar presente. E só o fato de eu estar presente naquela atividade que eu estou fazendo, como, por exemplo, estar aqui conversando contigo, eu estar fazendo somente isso,
faz com que eu consiga ter o meu foco máximo para isso. E a gente vai chegar onde vocês querem, que é o concurso público. Estou chegando lá. Então, o fato de eu conseguir estar presente, isso é comprovado cientificamente. Não é a Gabriela que está falando, que está dizendo, eu estou dizendo, mas isso que eu estou dizendo tem bases científicas muitas, muitas. Inclusive, o George Benson, quem quiser pesquisar esse nome, George Benson, pesquisa na internet, ele é o primeiro cara, um cientista americano, que estava em Harvard tentando provar que a meditação é muito mais do que essa coisa mística. Ele foi o primeiro cara que mostrou os efeitos fisiológicos de forma científica que a meditação é capaz de fazer nas pessoas. Então, ele é o primeiro cara que foi cientista pesquisando isso. No início, ele era chacota. Sim. Hoje, ele é falecido, infelizmente, porque ele é o pai da meditação moderna no Ocidente. Perfeito. Ele trouxe, então... Ele trouxe a base científica. Ele tirou aquela ideia do Buda, não diminuindo isso de forma alguma, porque o braço clássico da meditação é presente, tem que estar presente. Mas ele foi o cara que botou a base científica nisso. E começou a desmistificar essa questão da meditação em termos místicos e religiosos. Não precisa estar associado a isso. É simplesmente um exercício na qual o teu cérebro vai executar apenas uma atividade. A atividade é essa que pode ser uma respiração, um exercício de respiração, pode ser uma caminhada, pode ser uma yoga, uma atividade física, não importa. O que importa é uma atividade que teu cérebro está fazendo de forma exclusiva. Isso te ensina a ter foco e concentração somente naquela atividade. Isso melhora o desempenho em qualquer atividade, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela cognitiva, social, enfim, seja o que for. Tá? Por isso que se fala, né, a meditação ajuda a abrir espaços na nossa mente, porque simplesmente eu consigo ter a minha máquina com seu desempenho total para uma atividade. Agora, vamos pensar juntos. Se a gente conseguir, em 1 hora, render num estudo que a gente rendia em 3, quem não quer? Pelo amor de Deus. Eu quero, e eu uso, eu faço. Sim. Só que tem um senão. Qual senão? Requer constância. Tá. É que nem corrida. Vou virar corredor de alto rendimento. Vou para São Silvestre, final do ano. Beleza. Eu consigo fazer isso treinando uma vez por semana? Não. Eu tenho que fazer constância. No início, é difícil. Qualquer hábito que eu quero introduzir na minha rotina, não vai ser fácil. Requer que eu queira. Só que a parte boa é 10 minutos. 5 minutos então, são suficientes por dia. Sim. E o principal, já vou deixar de falar, o principal, os efeitos são duradouros. Então, por exemplo, eu procuro meditar todos os dias. Hoje, que eu já estou um pouco mais avançada nisso, eu procuro fazer 2 técnicas por dia. O ideal, tem estudos que falam que o ideal é a gente aplicar 10 técnicas diferentes por dia. Daqui a pouco eu já vou falar mais ou menos sobre isso. Só que tem dias que eu não consigo. Eu não sou uma máquina, né? Tem vários dias que eu não consigo. Sim. Mas eu continuo com aqueles efeitos de me sentir presente nas minhas tarefas, de me sentir presente nas minhas atividades. Isso faz com que eu as desempenhe com muito melhor presteza. Sim. Com um rendimento muito melhor. Ok. Isso aí trouxe benefício também para a família, claro. Com certeza. O Herbert também ele faz isso. O Herbert faz. E é muito engraçado. Porque às vezes a gente se passa pela casa em dias mais atribulados e aí eu vejo que ele está estressado ou ele vê que eu tô... Quantos dias tem que tu não medita? Ele tem razão. Preciso ir. Amor, me dá 20 minutinhos? Vai meia hora. Ele volta outra pessoa ou eu volto outra pessoa. Ok. Quando eu tô de TPM, as mulheres vão entender. E os homens também, né? Quando eu tô de TPM... Cara, eu preciso meditar quando eu acordo, senão meus dias são uma merda. E os dias que eu acordo e consigo meditar, eu esqueço que eu estou de TPM. Às vezes eu lembro quando eu sinto aquela cólica assim, falo, caraca, é mesmo, estou de TPM. Porque a meditação parece que me dá um chacoalho e fala, mulher, volta ao normal. Para com isso, volta pra vida, que tem muita coisa para encarar. Isso que eu ia perguntar, tem horário? Manhã, Olha, tarde ou noite? então, ou ideal de manhã para você ter o... O que acontece? Exatamente. Os estudiosos de meditação falam que o ideal é que tu tenha uma rotina matinal que tenha a meditação incluída. Porque daí tu levaria esses benefícios de estar presente ao longo do dia todo. Perfeito. Tá? Não deu para fazer. É melhor não fazer porque não fez de manhã? Óbvio que não. Tem dias que eu vou fazer na hora de dormir. Sim.
Já acorda correndo quartel. E o que acontece? Para o concursando, a noite de sono é o momento que o nosso cérebro, na verdade, para tudo, né? Mas para o concursando isso é bem importante, porque quando a gente dorme, é o momento que o nosso cérebro processa as informações e solidifica as memórias. Então, a noite de sono é extremamente importante, mesmo que ela seja curta. Eu sei que concursando não dorme muitas horas de sono. Eu, pelo menos, não dormia. Mas o importante é que esse momento, por menor que seja, ele seja proveitoso. Que a pessoa consiga atingir o sono profundo e o sono REM, que é o sono, a fase do sono, que a gente solidifica as memórias. A tua noite de sono está diretamente relacionada ao teu dia. A noite do sono começa na hora que tu acorda. Então, se tu conseguir ter um dia na qual tu esteja presente e tu não tenha aquele ciclo de estresse enlouquecido, já falo sobre o ciclo de cortisol, de estresse enlouquecido, se tu tiver clivado isso ao longo do dia, a tua noite de sono vai ser muito mais proveitosa. Então, assim, não consegui meditar quando eu acordei. Não tem problema. Medita agora. Medita a hora que der. Outra coisa que a meditação traz pra gente é o seguinte: a gente começa a se conhecer melhor. Isso é fantástico. Eu comecei a me conhecer melhor. Eu consigo ouvir os sinais do meu corpo de uma forma mais produtiva e entender o que está acontecendo. Quando eu consigo fazer isso, me dá vontade, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero fazer o bem. O bem começa a aflorar de mim. E eu começo a contagiar as pessoas ao meu redor. E aí a gente chega naquilo que tu falou. Isso reflete na minha família, nos meus relacionamentos. Sim. E isso vai indo, é como se eu tivesse tentáculos do bem para todos os lados. Porque eu quero ser uma pessoa melhor. A meditação me mostra quem eu sou de verdade. Sem o estresse, sem o cortisol aflorando loucamente, telas, estímulos visuais, estímulo sonoro, estímulos de trabalho, o WhatsApp o tempo inteiro, a gente disponível o tempo inteiro. Esses estímulos são muito pesados. Se a gente for olhar hoje, um bebê recém-nascido tem muito mais estímulos do que o imperador Dom Pedro I. Sem dúvida. Isso é uma coisa óbvia. E cada vez a gente está tendo mais estímulo. Se a gente não quebrar isso, a gente pira. A gente pira onde? Depressão. Ansiedade. E hoje, os profissionais de saúde estão começando a enxergar isso. Que a gente não é só o corpo. Que só o corpo não resolve a nossa vida. Quem resolve a nossa vida é a mente. E se a gente consegue entender e controlar a nossa mente, a gente tem superpoderes. Eu digo, hoje eu tenho superpoderes. Eu vou ter mais, eu vou chegar lá e vou ser uma CEO sinistra em termos de superpoderes de meditação. Vai levitar e tudo. Mas eu estou muito perto disso. Legal, muito bom. Muito bom. E vem cá, em termos de grupo, por exemplo, uma empresa, né? Ou na sua própria casa, né? Que a pessoa que está estudando, geralmente não, né? Usualmente ela tem o contato com os pais, com o namorado, com mãe, com amigo, todo mundo sabe que você está estudando. É muita gente que sabe que você está estudando, geralmente, né? É bom você pedir para a pessoa fazer essa meditação também, em conjunto, ou passar algumas técnicas, alguma coisa assim, ou não? Olha, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Tá. Eu acho que a salvação da nossa espécie, não só associada à meditação, mas passa pela meditação. Eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir sensibilizar, para pelo menos parar, só parar e respirar, a gente já consegue trazer benefícios para essa pessoa. Tu falou, né, da questão de em grupos e no meio corporativo. Eu tenho o prazer de dizer hoje que eu levo, né, eu sou apenas a mediadora de um grupo que medita no Exército, dentro do horário do expediente, na Odontoclínica Central do Exército, 2 vezes por semana. De meio-dia, na Odontoclínica Central do Exército, de segundas e quartas, de meio-dia, meio-dia e 15, nós temos um grupo que faz meditação no horário do expediente. As pessoas voltam para o atendimento muito mais tranquilas e muito mais focadas para desempenhar o seu trabalho. Só, o comandante deixou isso? Não, o comandante adorou essa ideia. Que bacana. Ele carimbou embaixo e assinou. É um Legal. projeto oficial da OSEX. Respira OSEX. Olha aí. Inspire e se inspire. Perfeito. Eu vou te falar que isso aí vai passar, viu? Vai passar adiante. Vai, isso é um legado. Se os seus usam e vocês usam e der certo. É um legado. Já dá certo, porque já é certo. Eu fiz um podcast essa semana com a Evelyn Piovesan, Tenente Piovesan, né? Que estava lá em Marabá e tal, até que agora na Slog aqui no Rio, né? Certo. E ela é instrutora.
Ela não quer mais ser dentista. Cara, eu quero ser instrutora. Ela é milica. Eu quero ser, ela fala isso aí. Eu sou do exército agora e tal. A mosca verde ficou bonito, né? E quando pica, eu sei. Não volta atrás. Ela. Foram 3 anos estudando loucamente para o exército. Tu sabe disso, né? Foi, sim. E eu tenho certeza absoluta que ela vai assistir a esse vídeo, a esse podcast e vai querer entrar em contato contigo para adotar essas técnicas no quartel dela. Gente, vai ser maravilhoso. Como eu falei já, quanto mais pessoas se sensibilizarem para isso, que com 5 minutos, 10 minutos por dia, gente, são 10 minutos a menos que a gente fica no celular. E a gente está fazendo um bem para a gente e para o universo, para o nosso planeta. Porque quanto mais pessoas... O que acontece? As telas hipnotizam a gente. E a gente acaba se permitindo, sem perceber, ser massa de manobra. A gente tem que ter o domínio do que a gente pensa, o domínio do que a gente é. E a meditação te traz para o momento presente para perceber o mundo ao redor. E não ficar dentro daquele mundo virtual. Não tô diminuindo isso, é a nossa realidade. Mas a gente tem que ter o controle, senão a gente vai ser esmagado pela inteligência artificial, como a gente já está sendo. Provavelmente, A gente tem que manter a nossa sanidade para controlá-la, já que nós criamos. E não deixar ela esmagar a gente. Influenciar tanto, né? Vamos lá, então? Vamos. Técnicas de meditação para concursos. Beleza. Eu estou em posição alfa, beta ou gama, não sei. Mentira. Para começar, vamos lá. Para começar, não é necessário ficar naquela posição desconfortável. Para muitos, porque para quem já é treinado não é desconfortável. Sim. Mas assim, o início de tudo é pensar que a meditação não é engessada. Para começar, a meditação é uma prática, assim como eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer uma prática de atividade mental. É uma atividade mental, é um exercício mental. Tá? E como eu tinha falado então, a meditação é a gente fazer só uma atividade. Tem várias formas da gente fazer isso, que se chama no meio da meditação âncoras. Então, a minha âncora pode ser a respiração, pode ser uma atividade física, pode ser um ponto, não importa. O que essa âncora vai fazer? Essa âncora vai me trazer de volta para a atividade única que eu estou fazendo, da meditação, quando eu começar a divagar. Porque nosso cérebro, ele divaga. É natural a gente ficar divagando. O que é divagar? Ou eu estou pensando no passado, ou eu estou me preocupando com o futuro. Eu pergunto, tem alguma utilidade para mim eu ficar pensando, que eram os pensamentos que eu tinha nessa época? Ai, meu Deus, se meu marido e meu filho saírem, eles podem ser assaltados. Meu filho pode cair na rua, pode ser atropelado. Isso ajuda de alguma forma? Não. E a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se não é com o marido, com o filho, é com a mãe, é consigo, é com o namorado, a gente passa o tempo inteiro se preocupando. Isso é natural, isso vai acontecer durante a meditação. Mas para isso que eu tenho uma âncora. Que quando eu perceber que eu estou divagando, eu volto para aquela âncora. Então eu vou dar um exemplo de um exercício simples e rápido, que é um bote salva-vidas no momento do estresse. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria só dar uma introdução rápida sobre a questão do estresse, do ciclo de cortisol, que eu introduzi e eu acho que é válido eu comentar sobre isso. A nossa fisiologia do ser humano se desenvolveu para que nós liberássemos cortisol. O cortisol é um hormônio do nosso organismo que está muito associado ao nosso equilíbrio, à nossa fuga quando exposto a uma situação de medo, de tensão, a proteção instintiva. Tá? Então, como que é o nosso ciclo? Como que a nossa fisiologia se desenvolveu ao longo dos anos, os 400 mil anos do Homo sapiens para cá? A gente libera um pico pela manhã, por volta das 8h30 da manhã. Ao longo do dia, esse cortisol vai descendo. Para que na hora que a gente fosse dormir, à noite, a gente não tivesse mais cortisol na corrente sanguínea. Por quê? O cortisol, ele estimula a liberação de mediadores que nos deixa alerta. Se vier um leão, eu fujo. Na época do Homo sapiens. Ou, se vier um ladrão, eu fujo. Se vier um carro na minha direção, um ônibus me atropelar, eu corro. Então, o cortisol nos deixa ligados, vivos, preocupados com a nossa proteção instintiva. Isso é útil à noite, quando eu vou dormir? De forma alguma. Quem passa o tempo inteiro estimulando a liberação de cortisol? O estresse. De todas as suas formas. O estresse porque eu estou atrasada para o trabalho.
O estresse porque eu perdi o metrô que eu deveria ter pego. O estresse porque eu estou em pé no trem lotado com milhões de pessoas. O estresse porque eu estou... buzinas, barulhos, poluição, boletos, cobranças, WhatsApp, trabalho. Eu estou submetido a situações, estímulos estressantes o tempo inteiro. Então, eu desenvolvo um ciclo de cortisol eterno. Meu cortisol não baixa. Isso é uma bomba para aterosclerose, diabetes, doenças metabólicas de uma forma geral. Por que será que a gente achava que essas doenças, hipertensão, por exemplo, era uma doença de idosos há um tempo atrás, há 10, 15 anos, e hoje em dia não é mais? Será que isso não quer dizer alguma coisa pra gente? Sim, sim. O Ebert postou no meu marido, nas redes sociais dele, um vídeo que eu achei fantástico, que é um vídeo de uma câmera de rua, do Times Square, em 1930. Então aparecem os americanos, todos lindos, umas roupas lindas, bem vestidos. E aí ele perguntou embaixo, quantas pessoas sobrepeso você vê nessa foto? Marco, eu não vi nenhuma. Nenhuma. 1930. Não tem tanto tempo assim. São 100 anos, menos de 100 anos. Para a evolução humana. Para a evolução humana, isso é nada, isso é nada. Entendeu? Então, nós estamos num momento de inflexão que nós temos que parar. Nós temos que olhar essa pandemia e pensar, cara, essa pandemia mostrou pra gente que a gente está fudido se a gente não mudar. Se a gente não for lá no máximo potencial humano que a gente tem, a gente vai ser esmagado por vírus e bactérias. A gente vai perder, a gente está perdendo. Hoje a gente está perdendo. Hoje a gente está saindo da posição de topo da cadeia alimentar. Então a gente tem que abrir os olhos. E tudo começa aqui, ó, em a gente perceber. Que formas a gente tem de limpar a nossa mente e perceber isso de forma limpa e real? Através da meditação. Tá? Então, a meditação ela não é só uma coisa legal para passar no concurso. Ela é uma coisa para a vida, para a nossa espécie. É claro que se eu tiver no meu máximo potencial humano, minhas atividades vão ser mais fáceis. Vai ser mais fácil passar no concurso. Vai ser mais fácil levar uma família com 3 filhos pequenos, 3 crianças. Todo mundo me pergunta, como você consegue? Eu tenho um filho de 1, um de 2 e um de 5. E um marido. Mulheres entenderão o que eu estou dizendo. Sim. E eu cuido dessa galera de forma suave. Eu não piro quase. Porque quando eu vou pirar, eu sei, preciso de um tempo. 5 minutos é o suficiente. E aí eu vou falar para vocês. Existem várias formas de meditar. Vários tipos de exercícios. Mas agora eu vou passar um que é como se fosse assim, ó, uma pérola de sanidade ao longo do dia. Olha que legal isso. Aí então vocês vão guardar no bolso essa pérola de sanidade que eu vou ensinar para vocês agora. No mínimo 10 repetições, 10 respirações. Tá? Se conseguir fazer mais, se botar pelo tempo, é melhor ainda que tu não precisa ficar preocupado. Então vai lá, pega o celular e coloca 5 minutos. Dentro desses 5 minutos vocês vão sentar ou deitar. Eu só medito deitada. Não vou dizer que eu só medito deitada porque eu medito no metrô, medito no carro, quando eu estou no Uber. Eu aproveito todo o tempo livre que eu tenho para dar uma meditadinha, para dar uma respiradinha. É. Bom, então senta, deita, faz o que você ficar confortável. Tá? Marca ali o tempo para não ficar angustiado naquela, ai, será que já passou? Quanto tempo já passou? Marca um tempo, 5, 7, 10 minutos, quanto tempo vocês tiverem. Vai fazer a seguinte sequência. Vai respirar, inspirar, enchendo bem o pulmão, procurando jogar o ar para a barriga, para estimular a respiração diafragmática em 4 tempos. Então, respira. Segura 4 tempos. E aí, agora que é o segredo. Expira em 6 tempos. É importante para os nossos sistemas simpático e parasimpático, para o equilíbrio, que a minha expiração seja mais longa do que a minha inspiração. Isso vai ativar o meu nervo vago. O nervo vago, ele está totalmente relacionado ao meu sistema parasimpático, que é oposto ao sistema simpático. O pessoal que presta atenção na aula de farmacologia sabe melhor do que tu isso, tá? O meu sistema simpático, que é o que o cortisol libera... ele está fazendo aqui mesmo. O meu sistema simpático libera adrenalina na corrente sanguínea. Fuga, estresse, aumento das contrações cardíacas, aumento da minha pressão arterial. É o que vai me deixar pronto para correr, para fugir. E o parasimpático, por sua vez, é quem me volta à calma. Na hora de eu dormir, quem vai estar ativo é o meu sistema parasimpático.
e não o meu sistema simpático. Então, se eu tenho uma forma de ativar o meu sistema parasimpático e me deixar muito mais tranquila, quebrando a liberação de cortisol e, consequentemente, de adrenalina na minha corrente sanguínea, eu tenho um benefício enorme. Além de tudo, eu tenho mais oxigênio disponível no cérebro. Perfeito. Então, Mais inteligente eu fico. Em 5 minutos. Vamos lá de novo, então. Resumindo, eu vou marcar o tempo que me interessa, no mínimo 5 minutos. Menos que 5 minutos é muito pouco. Perfeito. De 5 a 10, quem tiver mais e quiser mais, não tem problema. É maravilhoso, mais benefícios terão. Mas eu acho que 10 minutos é um bom tempo. 5 a 10 minutos é um ótimo tempo. Respira, inspira em 4, procurando distender ao máximo a cavidade abdominal. Segura 4 e expira em 6. Durante essa expiração em 6 tempos, é interessante que a gente escolha um mantra. O que é um mantra? É uma palavra ou uma frase que me traga um bem-estar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo isso para ter mais foco, é como se eu estivesse pedindo para o meu cérebro isso. Uhum. Então, eu quero foco e concentração. Então, o que eu vou fazer? Vou simular. Foco. Eu não preciso falar isso. O Marco quase dormiu aqui na minha frente. Ele piscou lento, porque ele relaxou só de me ver fazendo isso, tá? É óbvio que eu vou repetir isso mentalmente. Uhum. Geralmente, quando eu uso esse exercício, esse pocket, essa pérola, eu expiro falando, repetindo, tá tudo bem. Então vou lá, inspiro de novo, fico 4 tempos, expiro em 6, repetindo no meu cérebro, tá tudo bem. Ou, se eu quero paciência, que às vezes as crianças me tiram a paciência, eu expiro repetindo, paciência. É como se eu repetisse mentalmente o que eu desejo naquele momento, porque a meditação, ela vai te dar o que tu quiser. Se tu fizer direito, sabe aquela história, tem que acreditar? Sim. É porque é verdade. A gente convence o nosso cérebro do que a gente quiser. É aí que está o superpoder da meditação. O que eu quero, eu digo para mim mesmo. Não, agora eu quero ficar resistindo a sentar numa brasa quente, que é o que os eruditos fazem, né? E ele fica na brasa quente, porque ele convence o cérebro dele que estar na brasa quente não vai fazer mal para ele. Eu convenço o meu cérebro, por exemplo, que aquela minha dor crônica não está me incomodando, porque eu não tenho nada errado. A dor é o sinal do organismo de que uma coisa está errada. Se eu convencer o meu cérebro de que nada está errado, ok, nada vai estar errado. Se eu convencer meu cérebro que eu posso dormir, que está tudo bem, porque a gente não consegue dormir, a insônia, a maioria das vezes, em 99% dos casos, está associada a alguma angústia, alguma ansiedade, alguma coisa que te leva a liberar cortisol, liberar adrenalina. Meu coração fica batendo mais rápido. A adrenalina, quando o corpo libera uma carga alta de adrenalina, eu não consigo ter a distinção de, não, mas tá na hora de eu dormir, eu não vou ficar acordado. Não funciona dessa forma. É um mediador químico. Se ele está na corrente sanguínea, eu respondo daquela forma. Aumento da força contrátil, aumento da frequência cardíaca, aumento da minha pressão arterial, liberação de glicose na corrente sanguínea excessiva, o que pode levar a uma resistência insulínica e diabetes a médio e longo prazo. Eu tenho concentração do sangue nos meus músculos, porque teoricamente a adrenalina foi feita para quê? Para eu correr e me esconder. Sim. Então não importa se eu estou deitada, eu vou liberar o mesmo hormônio e vou ter as mesmas... tipo isso. Então, essa respiração, esse simples exercício que eu mostrei para vocês, existem milhões, mas esse simples exercício, o que ele faz? Adrenalina, sossega, não preciso de ti agora. Preciso do quê? Parasimpático, da acetilcolina, que é um dos mediadores. Eu preciso ativar o meu lobo pré-frontal do meu cérebro, que está associada com áreas de felicidade, por exemplo. Que se eu ficar aqui 10 horas falando, eu vou ficar 10 horas falando dos benefícios da meditação. E eu vou ter benefícios para falar em 10 horas. Para quem está percebendo, cada hora eu falo de um benefício diferente. Além de tudo, a meditação, ela estimula a nossa felicidade. Por uma questão fisiológica. Não é uma viagem de, porque as pessoas que meditam acreditam numa força tão... Não, é fisiológico.
O sistema parasimpático ativado com frequência estimula o nosso lobo pré-frontal, que é a área do cérebro que está associada à felicidade. Outra coisa, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma rede complexa com milhões de neurônios, tá? Quanto mais eu estimulo uma atividade, mais eu desenvolvo a minha neuroplasticidade, que é o quê? O desenvolvimento de um tronco, de uma árvore neuronal para aquela atividade. Então, se eu estimular a meditação, eu vou desenvolver essa árvore neurológica, essa neuroplasticidade, e naturalmente eu vou ter esses benefícios a longo prazo. Entendeu? Então, cara, a meditação sei lá, é uma das top 10 da minha vida nos últimos tempos. Legal. Porque ela realmente me traz benefícios. Se eu meditasse na época que eu fazia concurso, ia ter sido muito mais fácil o meu trajeto. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Além da respiração, você tem outro exercício? Além da Outra respiração. prática. Existem várias práticas, tá? Por exemplo, qualquer atividade que eu desenvolva presente, eu estou treinando a meditação. Quer um exemplo simples? É até um exercício que é proposto na meditação. Toda vez que eu for sentar e levantar, eu vou fazer um exercício de prestar atenção em todos os músculos que estão envolvidos naquilo. Quando eu vou levantar, primeiro eu flexiono meus pés, eu controlo minhas coxas, minha coluna e levanto. Perfeito. Agora senta de novo, o Marcos está fazendo um exercício, prestando atenção no que ele está fazendo. Pronto, tu acabou de fazer um exercício de meditação, que é estar presente na atividade que tu está fazendo. Outro exercício maravilhoso, durante a alimentação. A mastigação? A mastigação. Alimentar-se presente. Sentir diferentes crocâncias, diferentes consistências. Sim, Quando tu pega uma sabor. colher, aí tu para. Primeira coisa, deixa eu ver as consistências. Tem crocante? Não, é pastoso? Não. Tá quente? Tá frio? O gosto? Eu sinto amargo, eu sinto azedo, eu sinto o paladar doce. É uma bobeira, mas é de uma validade absurda pra gente. Sim. Durante o exercício físico, é maravilhoso, é um tipo de meditação muito valiosa. Prestar atenção em cada músculo. O teu desempenho é inúmeras vezes melhor. Sim. Porque tu concentra a tua atenção naquela musculatura que está sendo trabalhada. Se eu tô na academia, levantando peso e pensando em outras coisas, eu tô sobrecarregando a minha máquina, cérebro, Perfeito. e não tô dando o estímulo perfeito, não tentando o melhor proveito daquele momento. Você sabe, você está falando agora, por exemplo, em caminhadas, até na academia mesmo, de vez em quando, estou no meio do exercício, eu tenho um insight. Eu estou caminhando, a mente divaga, eu estou focado ali na caminhada. Daqui a pouco eu peraí, Quer saber por quê? por que eu não falei isso com o David? Quer saber por Por quê? que eu não falei, né? Porque o teu cérebro está com mais oxigênio. É isso aí. Eu falo isso às vezes nas aulas. Às vezes eu falo, vou parar esse vídeo, vocês vão agora fazer alguns agachamentos, 10 agachamentos, 10 flexões, só para jogar oxigênio pro cérebro. Vocês vão voltar mais inteligentes pro próximo vídeo. É um ótimo exercício, aliás, é uma ótima prática para quem está estudando. Faz a cada 2 vídeos, faz 10 agachamentos. Perfeito. 2 vídeos depois, faz 10 flexões. Está 30 polichinelos. treinando. Polichinelo é ótimo. Exercícios com potência, exercícios que tenham uma circulação mais rápida, que estimulem o nosso cardiovascular, levam mais Você oxigênio. volta ao outro. Se puder fazer 10 agachamentos e 10 respirações, eu garanto, perdão, eu coloco meu diploma de dentista e de militar, de que tu vai voltar com mais foco e mais oxigênio no Sim. cérebro, a retenção da informação vai ser melhor. E vem cá, a religião, ela pode casar, ela é casada com a meditação. Eu sei que em missa, de vez em quando, sou católico, volto e vou à missa com a minha mãe e tal, e no meio da missa peraí, e o padre está lá benzendo, está falando uma coisa, eu estou viajando, daqui a pouco eu volto para a missa. A meditação pode? Com certeza Sem dúvida, absoluta. Orar é um tipo de meditação. Eu falo orar porque eu não vou me relacionar a nenhuma religião específica. Sim. A religião é muito importante por 2 pontos, 2 pilares importantes da saúde funcional, que são o quê? O propósito, a fé em alguma coisa. A fé em alguma coisa, aquela frase maravilhosa, a fé move montanhas, ela é real, porque a fé, o propósito leva a gente onde a gente precisar chegar. E o fato, esse exemplo que tu me deu é uma habilidade incrível que a meditação te traz, que é o quê?
Eu percebi que eu divaguei e eu voltei. É isso que é o propósito de uma das principais técnicas de meditação, que é a atenção plena. A atenção plena. Anota aí para vocês pesquisarem sobre isso. A atenção plena é uma técnica de meditação na qual tu, como o próprio nome diz, que é o mindfulness, tu tá prestando atenção exatamente em uma atividade. Eu tô cozinhando, eu tô sentindo o cheiro da comida, eu tô olhando a consistência, eu provo, eu sinto. Eu estar vivendo aquele momento. E se a gente for parar pra pensar, por que isso é o segredo da felicidade? Porque se eu tiver... É agora. Porque eu tô prestando atenção no agora, eu tô vivendo. Senão a gente não vive o momento. A gente fica vivendo o momento, pensando no que aconteceu ou no que vai acontecer. E quando a gente vê, passou. É aquela outra frase maravilhosa, né? Que a felicidade não é um destino, é uma jornada. Se a gente passou a jornada sem contemplar, sem vivenciar a jornada, quando a gente vê, acabou, passou muito rápido. E aí a gente, na idade, a gente vai ter a sabedoria de parar para pensar que isso faz sentido. Mas já passou, já era. Eu li um livro um tempo atrás, tem um autor que eu gosto muito, é Dale Carnegie. Ele é dos Estados Unidos e tal. E ele tem um livro que é meu livro de cabeceira, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Boa, já ouvi falar. Muito bom. Recomendo fortemente a leitura desse livro. E ele tem como evitar preocupações e começar a viver. E ele fez esse livro na época do crash da Bolsa de Nova York, em 1929, né? Que os Estados Unidos quebraram de dinheiro, mas para nada, né? E ele fez esse livro. E o primeiro capítulo, se não me engano, é Viver em Compartimentos Hermeticamente Fechados. Estamos no podcast agora? Estamos no podcast agora. Nosso foco está aqui. Presente, eu aqui, você aqui, o David está ali. É aqui. Vou almoçar? Vou almoçar. Para, coma, reflita. Sabe como é que é o nome disso hoje? Como é que os cientistas dão nome para isso? Atenção plena. Atenção plena. Perfeito. E existem diversos aplicativos de meditação que são muito valiosos. Inclusive, eu particularmente utilizo o Headspace. Eu não ganho nada do Headspace para falar. Mas se vocês quiserem começar a conhecer, sem precisar usar o aplicativo, por exemplo, vai no Netflix e coloca Headspace, Head de cabeça, espaço, Space de espaço. Tá? Ou pode colocar meditação. No Net tem uma série maravilhosa sobre isso. Já vou querer ver hoje. Que vai corroborar com tudo que eu tô falando para vocês. Assistam, é muito legal. E ele começa a ensinar. É uma técnica, é a técnica de atenção plena, não é a única que existe, mas é muito valiosa. E eu tenho certeza que ela só traz benefícios. Quem quiser experimentar, é muito legal. E aí, então, na verdade, eu cheguei no aplicativo quando eu descobri... Quando eu comecei a pesquisar meditação para todos os lados, eu pesquisava em tudo, em Netflix, em YouTube, em todas as plataformas, em Google, em Instagram, em artigos, em livros. Eu tenho vários livros de meditação, comecei a pesquisar para todos os lados. E aí, por acaso, eu fui um dia no Netflix, coloquei meditação. Falei, sei lá, vai que tem algum documentário, alguma coisa assim. E me surpreendi. Tem várias coisas. Vale a pena. E só uma coisa rapidinho que eu tenho que falar, que eu não falei quando eu ensinei o exercício de respiração, que é interessante a gente tentar anular os nossos sentidos, para que a gente fique pleno na respiração. Então, é interessante fazer de olho fechado, num local que você não vai ser interrompido, que não tenha muitos barulhos, que não tenha muitas variações no ambiente, tá? Então, é legal a gente... mínimo de estímulos possível, tá? Agora voltando. Perdão, gente. É porque é tanta coisa para falar. Se quiser, a gente pode fazer um outro podcast. O pessoal pode até comentar, se tiver interesse, para eu passar as técnicas propriamente ditas. Certo. Até com um slide, a gente pode até fazer uma coisa mais assim. Então. Vamos, a gente pode fazer, eu acho que vai ser muito legal. Podcast daqui a pouco aí, as técnicas de meditação. Perfeito. Perfeito. Acho ótimo, acho ótimo. Tô dentro, pode contar comigo. Onde a gente estava? Já me perdi. Gente do céu. Bom, não importa. O importante é que lembrei do Headspace, do aplicativo. E aí eu cheguei nesse aplicativo, que é um aplicativo muito interessante. Dentro do aplicativo, eles têm o que eles chamam, tem meditações avulsas, mas eles têm os cursos. Tá? Como que funcionam esses cursos? São de 10 a 30 sessões. Que tu faz, a proposta é fazer diariamente, tá? E são meditações guiadas. Outra coisa que eu não falei é que a meditação pode ser, tu pode fazer sozinho ou tu pode fazer guiada, tá?
Para o início, eu acho que é muito válido fazer a guiada, porque senão a gente se perde com muita frequência. Hoje, quando eu já tenho um pouco mais de estrada, como eu falei, eu comecei a meditar em 2020. Tá? Eu já faço sozinha e faço muita guiada também. Eu adoro meditações guiadas. Eu ainda uso. Eu zerei o Headspace. Antigamente a gente zerava videogame, né? Hoje eu zero o Headspace. Zerei o aplicativo. Fiz todas as meditações presentes. E não é pouco, não. Estou repetindo tudo. Mas, enfim. E aí eles têm esses cursos, na qual eles falam algumas palavras que ajudam a gente a refletir antes de iniciar a meditação. Tu faz o exercício e depois, quando o teu cérebro está totalmente propício e aberto, que tu não tem nenhuma camada de estresse, de preocupação, tu tá ali entregue, ele faz uma reflexão sobre aquele assunto. Então, exemplo, o primeiro curso que eu fiz foi num momento bem difícil, foi depois, eu só descobri o Headspace depois que meu filho nasceu. Eu já meditava, normalmente no YouTube. O segundo filho. Ou no Spotify, o segundo filho, tá? Em 2020, final. O Spotify também tem? Tem meditação. Querido, meditação tá em tudo. A meditação tá chegando. Daqui a 10 anos, a gente vai assistir esse podcast e vai falar assim, caraca, lembra como aquilo era tudo tão inicial? Daqui a 10 anos, eu garanto. Daqui a 10 anos, Tomara. tenho certeza disso, daqui a 10 anos a gente vai ter uma visão completamente diferente do que a gente tem hoje. Sim. Bom, enfim. E aí, eu não conhecia ainda. Eu só meditava pelo Spotify, pelo YouTube e tal. E aí, depois que meu filho nasceu, né, quando o neném nasce, a mulher tem uma chuva hormonal muito louca, muito louca. A gente só quer chorar. Tu sabe, né? Tu passou por isso o quê? 3 vezes, 3 né? vezes. Então, tu sabe, tu teve contato com uma mulher pós-parto 3 vezes. A gente fica maluca, a gente só quer chorar, a gente não entende por que aquilo que a gente desejou tanto tá trazendo aquelas sensações desagradáveis pra gente, a gente se cobra, enfim, são momentos muito difíceis. E eu estava na exaustão, porque o bicho mamava o tempo inteiro, exaustão extrema, não conseguia relaxar. De forma alguma. E aí, eu utilizava a meditação, me ajudava muito, mas eu descobri o Headspace, por acaso, e aí eu comecei a fazer um curso de ansiedade. São 30 sessões, são 30 dias meditando seguidos. E nesse curso, a cada meditação tem 11 minutos e pouquinho, tá? Eu fiquei viciada. Porque o curso é maravilhoso. São exercícios de meditação diários, e a cada 10 dias ele muda a técnica um pouco. Ele acrescenta, ou ele vai variando a técnica. E como eu falei, no momento que a gente está mais suscetível, relaxado, são feitas algumas reflexões que te levam realmente a pensar certas coisas que tu fala, que coisa óbvia. Por que eu nunca pensei nisso dessa forma? E te ensina a lidar com a ansiedade. Quer presente melhor na vida? Eu deixei de ter ansiosa? Eu deixei de ser ansiosa? Eu deixei de receber os estímulos que eu recebia? Não. Que me estressavam? Não. Nada mudou. Os estímulos estressores estão aí. E vão continuar. E vão aumentar. Cada vez mais. Cada vez a gente tem mais estímulos. Mas eu aprendi, eu ganhei, eu conquistei com o meu suor, entre aspas. Meu suor, ficar deitada. Com a ausência de suor? Ficar deitada. Mas eu conquistei o superpoder de saber lidar com a minha ansiedade. Esse superpoder não tem preço. Isso mudou a minha vida. Porque eu estou muito mais plena para lidar com meu marido, na minha relação com ele. Eu estou muito mais plena para lidar com a relação com meus filhos, para educá-los. Se eu recebo uma tarefa de montar uma palestra, de montar uma aula, de montar o que for, eu consigo ter o máximo proveito do meu tempo. Agora, não pense que eu vou começar montar uma aula sem meditar 10 minutos antes. Não pense se eu não paro, às vezes, quando eu estou muito sobrecarregado, eu penso assim, nossa, quando eu faço assim, quando eu vejo, a musculatura está tensa. Beleza. Eu paro meia horinha, medito 10, faço 20 minutos de uma atividadezinha física. Óbvio que ser casada com um personal trainer facilita a vida. Muito. Fato. Aliás, fato. Vamos falar daqui a pouco sobre o projeto TAF. Porque a preparação para um concurso não está só no intelectual. O intelectual é 30%. Olha aí. São 3 pilares que vão te ajudar a passar num concurso. O intelectual é uma parte. Porque o mental e comportamental nosso é tão importante. E eu fui a prova viva disso. Porque no meu segundo ano, eu fiz as provas, né, os concursos durante 3 anos. Na segunda vez que eu fiz, no meu segundo ano, eu já estava quase um monstro. Depois eu virei um monstro. Mas eu já era quase um monstro. Mas eu me sabotava. Eu não tinha confiança.
Eu chegava lá, ela ficava nervosa demais. Eu não conseguia dormir na véspera da prova. Eu olhava aquelas pessoas com papéis na véspera. Sabe aquela hora que a gente fica sentada na sala e todo mundo fica estudando loucamente? Eu pirava com aquilo. Eu deixava aquilo me afetar. E aí eu não entendia, mas como que eu não gabaritei aquela prova? Como que eu não passei por causa de uma questão? E se eu tivesse esse controle naquela época, a minha vida teria sido diferente. Talvez teria durado 2 anos ou 1. Talvez teria sido muito diferente. É claro que o curso, no primeiro ano eu não fiz o curso, e isso fez diferença para mim depois, porque me ajudou a guiar. Sim. Então, diminuiu um pouco a minha ansiedade, no sentido de saber por onde eu começo, quanta matéria. Perfeito. Então, quanto menos fatores estressores, causadores de ansiedade a gente tiver, mais a gente consegue concentrar nossas energias para se preparar melhor para o intelectual. Sim. Então, por isso que eu estou dizendo que os outros fatores, o mental e o físico, também estão participando juntinho ali. Não adianta eu gabaritar a prova e não passar a prova intelectual e não passar na prova física. Não adianta eu estar muito bem preparada física e intelectualmente se a minha mente me sabota. Sim. Por isso que este conteúdo que eu estou falando para vocês é tão importante. É muito importante. Vocês sabem que eu faço tudo que eu puder para vocês serem aprovados. Quem é meu aluno me conhece, sabe? Eu amo fazer isso. E eu insisti nisso e o Marco adorou a ideia, porque eu acho que é um conteúdo muito valioso para todo mundo, mas neste ponto especificamente para o concursando, porque tem um valor inestimável a gente conseguir ter a consciência de que não preciso pensar na festa que eu vou mais tarde agora. Mais tarde eu penso sobre a festa, agora eu vou estudar. E pronto, esse pensamento sai. E tu foca. E tu consegue mostrar pro teu cérebro, livre de qualquer interferência, que aquilo é importante. E se tu disser para ele que aquilo é importante, tu vai entender que aquilo é importante. E aí a gente entra, acho que a gente pode até entrar nesse tópico agora, se tu quiser, de dicas para melhorar a tua produtividade, de dicas para mostrar pro teu cérebro com mais clareza que aquilo é importante. Perfeito. Vamos. O primeiro tópico foi a respiração. Respiração. O segundo foi a concentração, o foco naquela atividade, mesmo que seja beber um gole d'água. Não é isso? Sentir a água. Sentir a água passar pelas suas cavidades. Sentir o nosso corpo. Sentir o nosso corpo. Perfeito. Isso tem uma validade. Eu posso continuar nesse tópico antes de entrar no outro, só para dar mais um treino? Sim. A gente vai ter o podcast para o pessoal das técnicas. Mas eu acho que é uma coisa muito valiosa também, que a gente pode até agregar nesse exercício, se o pessoal quiser, que vai trazer mais benefícios ainda. Que aí a gente coloca um pouco da atenção plena junto com o exercício de respiração. Ao mesmo tempo eu estou ativando o meu sistema parasimpático, o meu córtex pré-frontal, e eu estou estimulando a minha atenção plena. Antes da gente começar a fazer aquelas 4 respirações, 4 tempos de inspiração, 4 tempos de pausa e 6 tempos de expiração, repetindo um mantra que te interessa naquele momento, antes de começar isso, a gente pode fazer uma rotina desse exercício. Então, vamos lá, separou os minutos que eu quero. Estou na posição confortável. Vou fazer um body scan. Sabe o que é um body scan? É uma técnica de escaneamento do corpo. O que eu vou fazer? Imagina que tem um raio-x passando pela minha cabeça, pelo meu pescoço, pelos meus ombros, pelos meus braços. Eu vou sentir o meu corpo nessa sequência até chegar nos pés. Legal. Isso é maravilhoso. Isso dá uma consciência corporal. Dá consciência corporal de uma forma absurda. E eu consigo mostrar para o meu cérebro, que estranho, eu tô com uma dor aqui no joelho. Aí meu cérebro pode, na verdade, eu preciso fazer um ajuste ali. O cérebro vai fazer um ajuste e resolve a situação. Porque eu estou mostrando, eu dei tempo para ele parar e perceber o que está acontecendo comigo. Se eu não dou esse tempo, ele não tem tempo de fazer isso. Porque eu estou sempre a 1000. Eu estou sempre com meus neurônios para outras atividades. E eu nunca mostro para os meus neurônios como eu estou de verdade. Então, vamos lá. Rotina. Sentei ou deitei. Nada vai me incomodar. Desliguei o celular. Faço 3 respirações fundas, simples. Aí vou começar o meu body scan. Vou sentindo a cabeça. Sinto, só sinto. Não mudo nada, só sinto. Sinto meu couro cabeludo. Sinto meu pescoço. Caramba, tô tenso. Vou relaxar meu pescoço. Sinto meus ombros.
Sinto meu corpo, meu tronco, meus braços, sinto a pontinha dos dedos. Se precisar, eu faço um micromovimento na pontinha dos dedos. Se não precisar, se eu conseguir sentir, não preciso fazer esse micromovimento. Ok. Volto, sinto minha barriga, minha lombar, relaxo minha lombar. Vou sentindo minhas pernas, minha coxa, meu joelho. Pronto, acabei meu body scan? Acabei. Aí eu vou entrar naquela sequência. 4 tempos inspirando, 4 tempos segurando e 4 tempos expirando. Façam esse exercício. Você sabe que Isso vale ouro. O Marco já está relaxado Não. só de eu falar. Só de eu falar, o cara já Quando está eu assim. pensar que eu vou fazer hoje à noite, já estou relaxado já. Esse exercício é ótimo de fazer antes de dormir também. Sim. Naquele momento que a gente tem aquela invasão de pensamentos loucos, que a gente... Como é que vai ser amanhã? Como é que foi que hoje? o pessoal fala da monkey mind, né? O pessoal que medita dessa área fala, já vou falar na monkey mind, Não. que é a mente de macaquinho, que começa a pular vários macaquinhos com ideias loucas na nossa mente. Corta esse ciclo. Faz esse exercício. Influencia no sono, no sonho? O que? A meditação? É. Com Você percebeu certeza, isso? sabe por quê? Ah. Eu vou te dizer o porquê. A meditação permite que eu consiga ter sonos de melhor qualidade, Sim. mais profundos e mais sono REM. A gente sonha no sono REM. Perfeito. O sono REM é um dos pilares que nos trouxe a desenvolver o nosso cérebro da forma que ele é hoje. O sono REM é o responsável por eu solidificar minhas memórias, tudo de importante que aconteceu num dia, seja as memórias afetivas, seja as memórias cognitivas. Por isso que bebê tem que dormir bastante. Porque o bebê precisa daquele momento para o cérebro dele consolidar tudo que está acontecendo. É como se fosse assim, eu dou tempo para o meu computador processar. O cérebro é um processador. Ele precisa de um tempo, é aquele loading. Ele está carregando. Sim. Se eu tenho um sono de melhor qualidade, eu consigo solidificar melhor. Fico mais inteligente para fazer uma prova, por exemplo. Perfeito. Não é isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Eu durmo só 3 horas por dia, 4 horas por dia. Muito cuidado. Muito cuidado. Olha, eu digo por mim. Eu, antigamente, dormia 10 horas, às vezes acordava com a sensação de cansaço. Hoje, eu durmo 6 horas, 7 horas Tá vendo? e tô plena. Se eu tenho 7 horas para dormir, e eu tenho, inclusive, um reloginho que tem um aplicativo que monitora, né? Ajuda a mostrar os meus parâmetros, como que tá minha noite de sono, como que tá a minha atividade cardiovascular, meu estresse. Ele vai modulando a partir dos meus picos de atividade cardiovascular, de frequência respiratória e frequência cardíaca, né? É um aplicativo bem interessante. O meu é mais mequetrefe, tem uns poderosos, nem é o da Apple, o meu mais vagabundinho. E aí eu consigo observar, no meu caso, o meu padrão de sono. Impressionante. Impressionante. Se eu passo 4 dias sem meditar, o meu padrão de sono continua de qualidade, mas é diferente de quando eu medito diariamente. Olha aí. Isso corrobora perfeitamente Isso, então. com aquela máxima de que a minha noite de sono começa quando eu acordo. Se eu tenho um dia muito estressante, a minha noite de sono não vai ser boa, não vai ser de qualidade. Perfeito. Eu vou dormir por exaustão. Dormir por exaustão não é legal. Não. Não é legal. Você não pode ver. Eu falei pra vocês que eu levo esse projeto lá na OSEX, que a gente faz meditação 2 vezes por semana na hora do almoço. O SEX é o Odontoclínica Clínica Central do Exército, a casa do dentista para quem for do Exército. Um lugar maravilhoso para se servir, onde a gente aprende muito. É o Palácio da Odontologia. É o máximo de complexidade de aparelhos e de pessoal, exatamente, de recursos humanos do Exército para a odontologia. Isso aí. E aí, os dias que tem a meditação, aí eu medito lá e medito em casa. Eu medito 2 vezes. As minhas noites de sono são maravilhosas. Eu percebo o meu padrão de sono, reflexo direitinho dessa atividade de meditação que eu faço extra. Muito legal. Muito legal, muito legal. Bom, vamos falar agora de história? Vamos. A história da Gabriela Bandeira. Você ficou 1 hora aí ouvindo a gente falar de meditação, tá melhor? Ai, todo mundo sabe, Mas eu só não todo sabe, eu não mundo paro de falar. querendo Falo pra caramba. A sua história. Bom, vamos lá. Como é que começou? Tudo começou com uma frustração. Hein? Foi. Tudo começou com uma frustração. Porque o que aconteceu? Fiz faculdade, tá? Comecei minha especialização de odontogeriatria e me inscrevi como temporária. Por não existir ninguém inscrito na época
com odontogeriatria, eu fui selecionada. Tá? Fui selecionada, entrei pro exército, foi fácil. Minha família foi para os Estados Unidos, meu pai foi convidado para uma missão lá nos Estados Unidos. Ele era oficial da ativa do Exército. Ele era, na época, coronel da ativa do Exército, foi convidado para uma missão e foi todo mundo para os Estados Unidos e eu fiquei a princípio. As circunstâncias da vida fizeram com que eu quisesse ir também e eu abri mão, dei baixa, fui embora com a promessa de que eu ia conseguir voltar. Com a promessa, eu tinha vários pacientes militares da ativa. Vai, menina, vai ficar com a tua família. Quando você voltar, a gente te ajuda. E o geriatra, você trabalhou todo Você é mundo geriatra, exatamente. Eu conhecia pacientes influentes e bababá, aquela coisa. Ok. O que aconteceu? Fui curtir, estudei inglês pra caramba, ajudei muito a minha família. Meu pai contou muito com a minha ajuda, ele estava fazendo um mestrado, então ele precisava fazer uma produção científica muito alta em inglês. Técnico, então, inglês. Eu ajudei muito no inglês, porque eu já tinha base de inglês, etc. Enfim. Voltei, crente que ia reengajar como temporária direto, sem problema, sem estresse. O que aconteceu? Não consegui. Meu mundo desabou. Caí num buraco. Aí eu falei, quanto tempo lá que vai? Fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano. O que vai acontecer comigo agora? Vou pro mercado de trabalho, como qualquer dentista. Não preciso nem continuar, né? Foi uma M. Chegou num ponto que eu estava numa clínica, até de bom padrão, e eu tive que ouvir da clínica que ética era coisa de faculdade. Naquele momento eu decretei, algo tem que ser feito. Não dá pra eu continuar desse jeito. Fui pensar em concursos. Mas eu pensava assim, caraca, concurso das Forças Armadas é pra aquela galera que é 01 de turma a vida inteira. Eu sempre fui boa aluna, mas eu sempre fui da bagunça, sempre fui da chopada. Eu era presidente da comissão de eventos do CA, do centro acadêmico. Eu que organizava o bagulho da chopada. Então, sempre fui estudiosa, né? Mas eu sempre tava no chope. Pensava, né? Isso não é pra mim. Isso é pra... Não sou tão inteligente assim. Não, eu não sou tão inteligente assim. Eu não sou 01 da turma. Eu ficava bem feliz de estar lá na meiuca. Ainda não tinha superpoderes como eu tenho hoje. Sim. Enfim. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. Aí eu comecei a pesquisar, e falei, vamos ver qual é. Antes de conhecer até o curso do Aprimore, que é o curso do Marco Aurélio, na época eu comecei a estudar sozinha. Falei, vamos ver qual é. Eu sempre fui focada, disciplinada, apesar de bagunceira. E aí eu caí, depois de muito rodar. O primeiro ano que eu estudei praticamente sozinha, e eu estudava um volume muito grande, eu não tinha voltado para o exército, então eu tinha tempo. Eu trabalhava uma vez por semana, um dia por semana na clínica de um amigo, para ter um dinheirinho, para comprar meu batom, meu absorvente, mais ou menos isso. E aí, ficava estudando, 10 horas por dia. Só que eu não sabia estudar para concurso. Eu estudava como eu aprendi a estudar na graduação. Com meus amados professores, fui aluna da UERJ, amados professores, mas não é um estudo igual, é um estudo diferente. Uma BMW com muita gasolina na lama. Exatamente. Você não sabe do lugar. Era perfeito, adorei essa definição. A minha BMW girava e eu me afundava e eu ficava cada vez mais frustrada. Nessa oportunidade, eu fui buscar, porque eu não desisto. Eu falei, não, tem que ter uma forma de eu chegar lá. E aí eu descobri o teu curso, o curso do Aprimore. E aí, como eu falei, meu muso inspirador, quando o Marco Aurélio entrava nas aulas, sério, isso é verdade, eu não sei se eu já te falei isso, mas iluminava a sala. Porque todo mundo via ali a luz que nós buscávamos. Estou até emocionada, de verdade, isso é genuíno. Quando eu vi esse homem entrar na sala, eu ficava assim, vai vir alguma coisa que vai me ajudar a chegar lá. E aí, olha aí, porra, Marco, minha mente. E aí, sempre tinha, de fato, alguma coisa que a gente sabia aproveitar. A gente, eu digo, era eu e as pessoas que estavam ali, de fato, querendo. Porque a gente sabe que tem muita gente inscrita em concurso. Mas só um percentual pequeno, de fato, está preparado para aquilo. E aí, uma vez, esse homem aqui, Marco Aurélio, falou para a turma uma coisa que eu levei, que é o seguinte: concurso público é uma fila. Se você está na fila, uma hora a sua vez vai chegar. Se tu parar de estudar, tu sai da fila e alguém vai passar na tua frente. Mas se tu tá na fila, a tua hora vai chegar. E eu usei isso como meta. E aí eu comecei a construir um monstro que eu virei. Eu virei um monstro. Porque quando eu cheguei no auge do meu preparo,
no final do 3º ano de estudo, eu derrubei tudo. Foi. Eu derrubei tudo. Eu passei primeiro para a Marinha, passei primeiro para o Exército. Só não passei na FAB, porque E passou pro PM. não me dedicava tanto pro português. Mas eu lembro que eu errei acho que 2 questões, na específica. Eu passei pro SESC, eu passei para as prefeituras, Angra dos Reis, Rio das Ostras, PM, foi. Então eu virei um monstro. Eu construí um perfil para passar numa prova de concurso. E tu participou muito dessa minha construção. Até quero te agradecer publicamente aqui. Então eu aprendi a estudar para concurso. Eu aprendi aqui no curso. Claro que eu usei muitas das armas que eu tenho, que eu ganhei de presente dos meus pais, geneticamente falando, para desenvolver um método que mais me coube, que mais foi conveniente para mim. Eu falo isso para os alunos, às vezes muita gente me pergunta, né? Qual foi o seu método? Eu falo do meu método com prazer, mas cada um tem um método, tem uma forma que vai ser melhor para você. A gente pode, claro, se espelhar em outros métodos, mas uma coisa que é fundamental é a organização. A gente tem que ter organização e disciplina. Tem que ter. Tem que ter um suor, não vai vir fácil. Tem aqueles alunos que passam de primeira? Tem. Alinhamento dos astros? Tem. Mas a grande maioria tem que suar. Tem que abrir mão de algumas coisas. E tem que ter um planejamento. Então, assim, primeira coisa quando eu aprendi, primeira coisa que eu fazia, o meu método de estudo era o seguinte. Primeira coisa, eu destrinchava os editais. Eu parei e pensei, qual é o meu foco principal? O meu tesouro, o meu diamante é o Exército. Era o que eu queria. Meu sangue é verde-oliva, eu fui picada pela mosca verde-oliva, sempre foi. Você nasceu no hospital do Eu Exército? amo, eu nasci num hospital, não era um hospital, era um posto de saúde em Bagé, Rio Grande do Sul, uma cidade desse tamanho, fria pra caceta, que o apelido é Bagelo, do Exército, que meu pai teve que ir lá. A médica era a médica do Exército e da cidade, induziu o parto da minha mãe e foi atender uma mulher na área rural. Meu pai foi atrás dela com um cacetete para trazer a médica de volta, que a minha mãe estava em pleno trabalho de parto. Enfim. Então, a primeira coisa era se organizar. Bom, destrinchei os editais, meu foco a longo prazo era o Exército. Então, o que eu preciso para conseguir bater esse edital todo em termos de conteúdos? Preciso de tal. Eu sempre me organizava por ano e por editais. Então, o primeiro edital era da FAB, depois era a Marinha, depois era do Exército. Então, eu pegava e via os 3 editais. O que coincide entre um e outro? Coincide isso, a minha matéria específica na prótese, no caso. Então, eu tinha 2 dias por semana que eu estudava só específica. Só prótese? Só prótese. Com a bibliografia? Dos 3 concursos. Perfeito. Só que sempre me alertando no meu estudo para as forças específicas. Então, assim, a maioria dos professores no curso falava, ou eu buscava isso. Aí eu lembro muito, assim, né? Gente, isso aqui é importante porque é comum cair na prova do Exército. Eu escrevia, Exército. Isso aqui costuma cair na prova da Marinha. O professor estava na aula comentando sobre uma questão. Por exemplo, essa questão da prova da Marinha, eu ia lá, Marinha. Então, eu sempre tive uma bandeirinha para me direcionar para os concursos, porque eu queria Forças Armadas. Se eu não passasse para as Forças Armadas e passasse para alguma prefeitura, como aconteceu, eu fui para o meu foco principal, que era Forças Armadas. Tá. Mas se surgia alguma prova, eu me preparava. Por exemplo, surgia Prefeitura de Rio das Ostras. 2 semanas antes, eu pegava o edital da Prefeitura de Rio das Ostras, dava uma destrinchada. O que era coincidente com os meus editais, eu já dava um gás maior. O que era novidade, eu dava SUS. Eu estudei um pouco SUS ali para fazer aquela prova, para ver como é que era, porque eu estava construindo. Isso é uma definição importante para o concursando. Construir é longo prazo. Pode acontecer de passar de primeira? Pode. Mas a gente tem que ter em mente que se eu não passar de primeira, não tem problema. Eu posso passar no ano seguinte ou até no outro ano, porque eu vou estar cada vez mais forte. Cada vez construindo um perfil mais focado para aquilo ali. Então, 2 vezes por semana eu estudava para o edital das 3 em prótese. Os outros 3 dias da semana, eu estudava a parte de geral. E aí, um dia do fim de semana, eu estudava assim, um dia por fim de semana, eu estudava, era o meu relax. O que é o meu relax? Fazer questão. Tá.
eu fazia questão. Eu gostava de fazer questão porque eu via quase como se fosse um jogo, um desafio de eu acertar ou errar aquelas questões. E questão te traz... Se a gente souber, a gente consegue extrair muito conteúdo de questão. A gente estuda muito fazendo questão. A gente pegando a questão e indo para o livro ou indo para a apostila, fazendo o reverso, a gente tem um ganho de conhecimento muito importante de assuntos que frequentemente estão envolvidos em prova. Bom, quando estava chegando mais perto da prova específica, eu intensificava meu estudo de questões. Exemplo, falta um mês para a prova da Marinha. Eu pegava esse um mês que faltava, eu ia para a biblioteca do CRO. Eu, no caso, escolhi a biblioteca do CRO, porque eu sempre gostei de manipular o livro. As pessoas me perguntam, professora, você estudou, leu todos os livros da bibliografia? Tá louca, mas eu manipulei todos. Eu tive nas mãos, em algum momento, todos os livros da bibliografia. Nem que fosse para ver de onde saiu aquela questão, nem que fosse para dar uma olhada nas tabelas, nos desenhos. Porque o que chama atenção para mim, também chama atenção para a banca. Se eu, ao manipular um livro, eu percebo que tem um capítulo de 80 páginas de cimentação e um capítulo de 10 páginas de preparos, 90 páginas tem bastante conteúdo. Pode ser que saia alguma coisa dali. Então, eu vou dar uma atenção para essa cimentação. Eu dei um exemplo esquemático, tá? Não que preparos não seja cobrado, mas só para... Preparo e ângulo, todo. Pois é. Então, assim... Eu ia para a biblioteca do CRO faltando um mês da prova. Na oportunidade, eu não sei se ainda acontece dessa forma, nos conselhos regionais de odontologia por aí. Fecharam, que pena. Mas uma biblioteca que me ajudava, no caso, e aí os concursos estavam por editais, né? Os livros ficavam separados por editais, então era fácil. E aí eu ia no livro. Então, assim, eu não tinha sistematicamente um estudo somente baseado nos livros. A maior parte do tempo eu estava usando as apostilas. Mas eu tinha um momento que eu reservava para ir manipular os livros. Hoje é muito fácil, né? A gente tem tudo digital. A gente digita o nome dos livros e bota PDF. Depois a gente consegue boa parte dos livros de forma digital. Então, é uma ajuda sem precisar sair de casa. Sim. Mas, então era isso que eu fazia. No fim de semana, eu não deixava de fazer as duas coisas que eu amava. Que era praia ou noitada. Mas eu selecionava. Ou praia ou noitada. Ou praia. Aí eu pensava assim, bom... Domingo vai ter um dia lindo, eu quero passar o dia inteiro na praia. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou sair no sábado à noite, porque daí eu consigo acordar cedo no domingo, dar uma estudadinha antes de ir pra praia, fazia ali, sei lá, umas 50 questões, depois eu ia pra praia como? Relax. Fiz o que eu me propus. Okay. E tudo isso, gente, eu fazia com planos semanais. Eu escrevia semanalmente. Bom, essa semana, na parte de prótese, segunda, eu vou estudar... materiais de moldagem, provisórias e preparos. Na terça eu vou estudar já materiais dentários, então eu organizava semanal tudo que eu queria fazer. Para isso eu separava o material antes. Então, segunda-feira de manhã, quando eu ia começar a estudar materiais de moldagem, preparos e provisórias, eu tinha já tudo que os meus editais falavam sobre materiais de moldagem, provisória. Eu juntava as apostilas que eu tinha para conseguir confrontar o que os autores falavam, porque isso é muito importante. Num concurso público, não importa o que eu, professor, penso, o que o colega pensa, importa o que o mesomo fala sobre isso. Exatamente. O que importa é o que o Oxon fala sobre oclusão, e não o que o meu professor de graduação fala. O que saiu ontem na internet não o artigo mais moderno. Não importa. Cai amálgama o que importa é que o cara falou em 1997. Todescan, até hoje, é o livro de bibliografia de prótese parcial removível. Sim. Então, não importa o que o Di Fiore fala, o que importa é o que o Todescan fala. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente estuda para concurso. Que o que importa é o edital. Sim. O desconhecido traz medo. Se a gente destrincha um edital, não tem nada desconhecido naquele processo. Está tudo ali pronto. Está tudo ali. Eu eliminei mais um fator causador de ansiedade. Sim. Quanto mais a gente eliminar, mais a gente consegue focar no caminho para chegar lá. Perfeito. E vem cá, você falou da parte teórica, falou da parte mental, vamos parte física agora. É o terceiro pilar desse tripé, né? Quando você passou, você estava com que idade? Mais ou menos 30, não precisa entrar em detalhes, tá?
Você estava plena. Calma aí, né? vamos lá. Hoje você tá linda, 2023 hoje. 2010. Eu passei em 2010, Isso, né? Caramba. Então, 13 anos. Tem tempo, hein? Tem bom tempo. Eita, ferro. É que passa muito rápido. Hoje eu posso te dizer que eu estou no auge do meu desenvolvimento de potencial humano. Legal. Porque hoje eu consigo ter a consciência de dizer que eu trabalho em nesse meu tripé. Na verdade não é um tripé, são mais pilares, né? Mas porque eu consigo, por causa do meu marido, obviamente, que trabalha com isso, eu consigo ter uma visão mais abrangente do que é a nossa saúde, que não é só ausência de doença. Exatamente. Tem muitos outros fatores. Fortaleza. Voltando àquele papo, se a gente parar para pensar em evolução de espécie, eu não vou nem antes, do Homo sapiens, a nossa fisiologia foi desenvolvida baseada nos hábitos que a gente desenvolveu ao longo de 400 mil anos. Revolução Industrial, 150, 200 anos para cá. Puf, mudamos tudo. E aí eu volto para a história do vídeo de Nova York. Por que as pessoas não eram obesas em 1930? O que está diferente? Tudo. A alimentação, a gente só come coisa processada, as nossas atividades, a gente não se movimenta. O homem se desenvolveu migrando, a gente andava. Por isso que a gente descobriu a Terra toda. Por isso que a gente sabe que ela é redonda. Porque a gente se mexia. Ninguém se mexe. A gente anda de elevador, a gente anda de carro, a gente anda de moto, ninguém se mexe. Sim. Então, abandonamos hábitos de movimento, abandonamos hábitos de alimentação natural, abandonamos a natureza. A gente cresceu, a gente se desenvolveu na natureza. Agora a gente vive numa selva de pedra. Você sabe que eu vi hoje uma frase? Desembale menos e casque mais. É isso aí. E descasque mais. É isso aí. A gente aprendeu a viver num saquinho, no potinho. Exatamente. E a gente não precisa do potinho, a gente precisa do que vem da terra. Sim. Foi assim que a nossa fisiologia se desenvolveu. Não é que está errado ou certo. Não é como a gente se desenvolveu. Simples assim. Simples assim. A gente se desenvolveu com o sol. Estou acordado. Noite eu estou dormindo. A gente fica madrugada acordada, numa tela, com uma luz artificial. A gente mexeu no nosso ciclo circadiano, que é a base da nossa fisiologia. 8 horas para dormir, 8 horas para descansar. Que é com isso que a gente libera o cortisol bonitinho e faz todo aquele ciclo. Então, quanto mais a gente se afasta dos hábitos na qual nossa fisiologia se desenvolveu, mais doentes a gente fica. Mais a gente tem diabetes, hipertensão, aterosclerose, depressão, demência, com certeza. A gente não bebe água, a gente bebe refrigerante, suco de caixinha. A gente precisa de água. Água e chope. Água e chope. Com data, com diálogo. Porque o chope a gente precisa também. Um chope. Mas assim, uma coisa é tu falar de 1 hora, 2 horas do teu dia, outra coisa é tu falar de 24 horas. De hábito. Meu marido fala uma coisa que eu adoro, né, para os alunos dele, que é o seguinte: os alunos às vezes procuram ele porque querem um treino. Aí ele falou assim: eu não vou te dar um treino, porque o que tu faz em 1 hora do teu dia não vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é o que tu faz 24 horas. Então, eu vou te orientar a como ter mais saúde nas 24 horas. O exercício físico é um desses braços. Sim. Mas ele tem que estar presente. Porque se ele não estiver presente, rompe um pilar muito importante. Perfeito. E no concurso público, o exercício físico, ele vai te apoiar de 2 formas. A primeira é um pré-requisito para te passar. E segundo, é um dos pilares que vai te levar para o teu máximo potencial de desenvolvimento humano. Nós somos uma máquina. Se a nossa máquina estiver no ápice, no melhor forma para a idade que a gente tem, todas as minhas atividades vão ser desenvolvidas de uma forma mais fácil. Melhor, né? E melhores. Sim, sim. Tudo que eu fizer. Você passou para a Marinha, passou para o Exército, passou para a PM. Passei. Né? O que caiu não, o que cobraram de você, obrigado, na parte física? Certo. Corrida. Para a Marinha e para o Exército é um parâmetro um pouquinho diferente, para a PM também. Cada um tem o seu parâmetro, sim, né? Mas de uma forma geral, a corrida, flexão de braço com o joelho, com apoio, no caso, por apoio intermediário, por ser mulher, né, no caso, os homens sem joelho, e abdominal. A Marinha ainda cobra a gente atravessar uma piscina de 25 metros em 1 minuto. Não precisa nem nadar muito. É só não morrer. É só não se afogar. Na verdade, eles querem saber se a pessoa
não tem pânico, não tem nenhuma fobia e consegue chegar do outro lado da borda. Tá? Mas eu vou dizer que eu acho que talvez a corrida e a flexão de braço tenham sido os mais desafiadores para mim, porque eu me deparei com um mini pânico. Na segunda vez que eu fui aprovada no Exército para a segunda fase para a Marinha no meu segundo ano. Apesar de não ter sido aprovada até o final, né, por outros motivos, de prova de títulos, enfim. Mas eu cheguei a fazer o teste físico. E aí, quando saiu o resultado, faltava mais ou menos um mês e pouco para a prova. E eu não sabia fazer nenhuma flexão. E eu tinha que fazer 12. E eles têm lá o parâmetro, né? Tem que descer o padrão, a técnica. Não é simplesmente fazer uma flexão mequetrefe. Eu tenho que descer com a posição dos braços na altura dos ombros, o cotovelo tem que passar do corpo. Tem uma técnica que eles cobram. O abdominal tem que levantar a escápula, 4 dedos do chão. Então, existe ali o padrão na qual aquele exercício deve ser realizado. A corrida tem que fazer 2.000 metros em 12 minutos. Então, eles têm lá as medidas, né, os pré-requisitos daquela prova, do teste físico. E aí eu não conseguia fazer nenhum deles adequadamente. Aí eu fiquei com esse mini big pânico. Sim. Aí saí desesperada, contratei um personal trainer, gastei uma fortune, investi uma fortune, com certeza não me arrependo de forma alguma. O Rogério me salvou na época. Infelizmente ainda não conhecia o meu amor da minha vida. E aí fiz um personal e assim, sei lá, eu acho que faltava uma semana pra prova quando eu consegui atingir os índices. Cara, foi tenso. Meu Deus. Foi tenso. Se eu tivesse me preocupado com isso antes, eu estaria mais tranquila para fazer a prova. Era menos um fator gerador de ansiedade. A quantidade de pessoas que reprovam no teste físico é absurda. É enorme. A gente que está nos bastidores, é enorme. Conversando com é enorme. Outro, credo. Eu sei porque eu fui instrutora da escola de saúde, né? Sim. Eu estive do outro lado, como instrutora do pessoal que é aprovado e faz a formação. Você vai pro Recife e depois você vem servir na Essex. Eu saí da escola, né? Aí fui para Recife, eu fui a primeira colocada na prótese, então eu escolhi a minha vaga, porque no Exército a escolha da vaga está condicionada ao teu desempenho na escola de saúde, durante o período de formação, aqueles 9 meses. Então eu escolhi, dentre as opções de São Gabriel da Cachoeira e Recife, escolhi Recife. Quando eu estava em Recife, eu fui designada para uma missão de paz no Haiti. Foi assim o presente da vida que eu recebi. E foi uma missão incrível, tá? Mas enfim, depois do Haiti, daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso se a gente ainda tiver tempo. Depois do Haiti, eu fui convidada para ser instrutora da escola de saúde aqui no Rio. Ainda era aqui no Rio, hoje é em Salvador, mas ainda era aqui no Rio. E aí eu formava os médicos, dentistas e farmacêuticos como oficiais do Exército de carreira. E você percebeu que a questão física... E eu percebi que a questão física era um ponto de inflexão importantíssimo. Muita gente era reprovado no teste físico. Então, assim, as pessoas... Eu ficava sofrida com aquilo. Eu chorava de ver... Pessoa competente, as pessoas competentes, tudo, bem preparadas, sabia tudo, mas não conseguia correr 2.000 metros em 12 minutos. Não conseguia fazer 12 flexões. Sim. Porque para os militares isso é importante. Sim. E isso é maravilhoso. Porque nos obriga a ter uma vida saudável, nos obriga a fazer atividade física. E a atividade física é o propulsor, um dos propulsores da nossa atividade, da nossa saúde cardiovascular. Sim. Então, baseados nisso, né, a gente vai lançar hoje aqui em primeira mão um programa. Spoiler! TAF MCA. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá onde? Tá aqui, ó. Vou botar aqui dessas garrafais. Pronto. O TAF MCA é o teste de aptidão física do MCA concurso, tá bom? Quem vai fazer esse TAF? Herbert Pedra. Rocha, pedra. A minha rocha. Ninguém reclama quando ele é a minha rocha. Ele é a minha rocha, essa pedra aí. O professor Herbert Pedra, marido da Gabriela, né? Pai de 3, tem que dar o currículo dele. Que respira concurso comigo diariamente, porque ele participa comigo de todo esse meu envolvimento na preparação intelectual. Ele vai fazer, junto com a gente, em parceria com o MCA, um programa de adaptação para você treinar e você, né, desenvolver. Esse TAF
em um domingo por mês, os candidatos interessados farão um teste de avaliação física com a supervisão do Herbert. Tá certo? Então, aqueles que estiverem interessados, né, vão uma vez por mês, eu espero que seja no aterro do Flamengo, né? Deixa eu botar aqui. Ó. Excelente. E o que serão avaliados? Serão avaliados corrida, flexão de braço e abdominal. A Ana Marinha não pede flexão de braço. Você tem que saber como é que você está, pô. E se você não quiser fazer a flexão de braço, não faz. Perfeito, né? O teu foco é Marinha. Observação, a flexão de braço ajuda a ficar com o músculo do tchau mais durinho. Mesmo que não use no concurso, a gente fica... Vai dar o tchau. Tchauzinho. A continência vai sair mais bonita. Sim, então faça flexões de braço. Aqui está o Instagram dele, @herbert.pedra. A data do primeiro TAF será dia 10 de setembro. Por que 10 de setembro? Dia 28, se não me engano, é a última... Não, desculpa, 25 é a prova da Marinha. Último domingo de agosto é a prova da Marinha. No dia 3 de setembro será a prova do Exército, né? E na semana seguinte nós começaremos com esse programa, tá bom? Será dia 10 de setembro, às 10 horas da manhã, no aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. Para aqueles que quiserem fazer inscrição, a gente vai dar o local exato, claro, para a gente se encontrar, tá bom? É isso aí. Como é que você faz a inscrição para esse TAF? Através do nosso site, a gente vai colocar lá, né, o TAF iniciar, e também pelo telefone, né, 21999294522, tá certo? Então é o Herbert que vai fazer. Eu estarei presente também. Eu tenho que fechar isso aí para a minha idade, ou melhor ainda, né? Então, vamos ver se funciona, né? Se dá certo. Deixa eu ver aqui. Gente, quanta informação valiosa nesse podcast. Se eu tivesse como aluna assistindo isso aqui, eu ia estar assim, com a adrenalina a mil. Feliz, né? Feliz. Né? Porque realmente são dicas valiosas. Né? Eu quero dar uma outra dica, voltando, Claro. posso? Ai, a gente vai e volta, né? Que é uma dica que é tão válida. Botequim é assim mesmo. Hã? É botequim. Puxa, olha só, o próximo podcast vai ter que ter um shopping. Vai ter que ter um shopping. Né? Tá prometido. Olha só, uma dica muito interessante durante a prática intelectual, né, os estudos, que eu usei muito. O que eu fazia? Nos dias que eu reservava para questões, eu pegava, quando eu percebia que era um assunto que aparecia muito nas questões, ou um assunto que os professores tinham destacado como interessantes, eu pegava e ia passando por uma cartolina. Eu tinha cartolinas 1000 pela casa. E aí eu montava as cartolinas por disciplinas. E essas cartolinas eram coladas no meu quarto. E aí todos os dias eu tinha contato com uma delas, pelo menos. Em algum momento eu parava, agora vou ler a cartolina de prótese. E aí, ela estava sempre em construção. O que era importante nessas cartolinas? Eu utilizava meios de mostrar para o meu cérebro que aquilo era importante. Que tipo de meios? Diferentes estímulos visuais, como cores e formatos diferentes. Então, por exemplo, tá? Eu nunca me esqueço que eu tinha na cartolina de Endo um desenho de um canalzinho, um conduto. É um conduto, na verdade, na qual eu colocava, eu desenhei, eu até uso essa imagem na aula, e eu copiei essa imagem que é do livro do Mesomo, e eu desenhei na minha cartolina. Até hoje eu lembro da cor do conduto, das setas, dos desenhos, 2 milímetros de coto remanescente, 4 milímetros de guta. Gente, eu passei em 2010. Hoje eu ainda lembro daquele desenho, daquela cartolina. Por quê? Eu utilizei o artifício da memória fotográfica. Além daquela informação que eu li, que repeti várias vezes, eu estimulei a minha memória fotográfica com os formatos, as cores. Ou seja, quanto mais eu estimular o meu cérebro, os meus sentidos, mais o meu cérebro percebe que aquilo é importante. Então, se eu estou lendo, repetindo, destacando, desenhando e ouvindo, olha quantos sentidos estão sendo envolvidos aí. Né? Quantos estímulos. Um objetivo só. O meu cérebro percebe, opa, essa informação deve ser importante, porque essa maluca tá me fazendo gastar energia para guardar isso. Então, são formas, são dicas que a gente tem para estimular cada vez mais, reter uma memória. Então, eu vivo falando isso para os alunos.
Circula de uma forma diferente uma informação. Às vezes eu paro na aula e falo assim, gente, larga tudo e presta atenção. Isso é importante. Então, tu presta atenção, quando acabar de prestar atenção, pega uma caneta rosa, ou uma caneta amarela, ou uma caneta verde, circula quadrado dessa vez, ou redondo na outra. Usa formas, cores. Mais uma vez, quanto mais formas eu mostrar para o meu cérebro que eu estou estimulando ele, maior a chance de eu reter aquela informação. Perfeito. Nosso cérebro é preguiçoso, a gente economiza energia e a gente usa um percentual muito pequeno dele. Tem muito percentual para ser utilizado. Não fiquem com pena de vocês por achar que tem muita coisa para estudar, porque existe potencial para reter todas essas informações. Todas essas informações. Não se preocupem com isso. Não se sintam vítimas por precisar estudar demais. Sim. Porque a gente tem potencial para guardar tudo isso. Legal. Muito obrigado, viu? Eu agradeço em nome de todo mundo aí, de pais, amigos e todo mundo aí, professores e tal. E eu vou te dar um presente simples. Oba! Mas pode ter certeza que é absoluto de coração, como sempre, né? São copos do curso. Eu amei, lá em casa tem briga por esses copinhos. Eu tenho um copinho desses do modelo antigo. Ai, como são lindos! Não é? Eu não consigo escolher o meu favorito. Não acho sei. Que é esse aqui que é o seu também. Não sei qual é meu favorito. Eu recomendo que você coloque um desenho ou o nome dos meninos aqui no fundo. Combinado. Porque ele, esse é meu. Cada um vai fazer o seu desenho. É, pronto, cada um faz o seu desenho. Olha só, outra coisa. Existem estudos, só pra gente finalizar, existem estudos que falam que o amarelo é a cor que está ligada à nossa memória. Tá? Independente do estudo ser real ou não, se eu convenço o meu cérebro disso, isso funciona. Então, eu tinha isso desde a minha época de que eu estudava. Sim. A minha borracha era amarela. Era um amarelão como esse. Toda vez que eu precisava lembrar de alguma informação, eu pegava aquela borracha amarela e eu olhava para ela e me concentrava nela. Convencida de que o amarelo ia me ajudar a lembrar. E resolve. Funciona. Acreditem no que eu estou falando. Então, venham buscar o copinho amarelo de vocês e usem ele na hora de estudar para se concentrar. Porque, sério, mesmo que essa história seja balela, funciona como um placebo. Sim, é isso aí. Vale sim. É isso aí. Muito obrigado. Tá? De nada, Deus Marco. Abençoe. Gente, mais olha, ainda. Desejo a vocês que vocês tenham sucesso no que buscam. Se quiserem mais dicas de meditação na parte prática, porque hoje foi uma introdução, né? Eu fui apresentar o tema. Se quiserem, a gente pode conversar, eu faço isso com o maior prazer, porque quanto mais pessoas conhecerem e aplicarem isso, melhor o nosso mundo será. Será. Sim. Faremos um podcast. Mais gentis as pessoas serão, tenho certeza. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pela paciência, espero que tenha sido proveitoso para vocês e vamos para a próxima. MCA Concurso é paixão pelo seu futuro. Beijo! Valeu!